Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, então vamos dar prosseguimento, né, à aula, né, de citologia. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as organelas presentes no citoplasma, tá? Então, essa aula, ela é dividida em duas partes, tá bom? A gente não consegue ver tudo numa aula só, tá? Então, hoje a gente vai abordar algumas organelas e a gente vai terminar na próxima aula. Bom, pensando, né, um conceito que a gente já viu, né, que é com relação à célula procariótica e eucariótica. Então, quando a gente pensa na diversidade, a gente tem os seres vivos, né, presentes aqui no domínio bactéria e arqueia, tá? Que tem aqui como célula a célula procariótica e os organismos eucarióticos são aqueles presentes, né, por exemplo, no reino protista, né, algas e protozoários, fungos, animais e plantas. Ok? Lembrando, tá? Que a célula, independente dela ser procariótica ou eucariótica, todas compartilham de membrana plasmática, citoplasma, material genético e ribossomos, ok? Quando a gente pensa nas células procarióticas, a gente tem como principal característica aqui o material genético, ele não está envolvido por uma membrana, tá? Então, o material genético, ele fica presente no citoplasma, numa região preferencial que a gente denomina essa região de nucleóide. Então, esse esqueminha mostra uma bactéria, né, representante de um organismo eucariótico. Então, aqui a gente tem o cromossomo bacteriano, tá? Um cromossomo circular. E aqui a região, né, que ele está presente aqui, que a gente denomina de nucleóide, tá? Então, a gente não vê uma membrana nuclear, tá? Em volta, né, desse material genético aqui, ok? Nesse citoplasma, tá? Então, a gente tem a presença do citoplasma aqui. Nesse citoplasma, a gente encontra os ribossomos, tá? Então, os ribossomos, eles estão presentes tanto nas células procarióticas quanto nas células eucarióticas, tá? Então, aqui a gente tem uma foto, né, de uma bactéria aqui, numa foto de microscopia eletrônica de transmissão. Então, com relação às células eucarióticas, agora sim, então a gente tem um material genético envolto por uma membrana, tá? No caso, a carioteca, tá? Ou membrana nuclear, ela é uma dupla membrana. E além disso, a gente tem no citosol a presença de organelas membranosas, ou seja, organelas que são compostas por membranas. Essas membranas atuam compartimentalizando o espaço no citoplasma, tá? Então, isso é importante para as reações metabólicas ocorrerem, né, em espaços definidos na célula eucariótica. Então, aqui é o esquema de uma célula eucariótica animal, tá? Então, hoje, na aula de hoje, a gente vai ver algumas organelas aqui, como, por exemplo, os ribossomos, o aparelho de Golgi, os lisossomos, mitocôndria, peroxissomos e os retículos, tá? Retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso. Pensando na célula vegetal, né? Então, a gente tem aqui também como organela membranosa os cloroplastos, tá? E os vacúolos. Então, vamos lá. Então, agora, pensando nos ribossomos, tá? Então, os ribossomos, eles são estruturas que não são compostas por membranas, tá? Os ribossomos, eles têm duas subunidades, né? Formadas por RNA ribossômico e proteínas. Então, a gente tem uma subunidade maior e uma subunidade menor, tá? E os ribossomos, eles podem estar presentes tanto livremente no citosol da célula, como aderidos à membrana, ao sistema, né, de endomembranas do retículo endoplasmático, tá? Compondo o retículo endoplasmático rugoso, no caso, certo? Quando a gente pensa em ribossomos, a função é a síntese ou produção de proteínas. Então, agora pensando no retículo endoplasmático, agora sim, a gente fala de uma rede de túbulos e sacos membranosos, tá? Que a gente chama aqui de cisternas, e eles podem estar presentes aqui, tanto, né, como retículo endoplasmático liso, ou seja, né, na membrana ela não tem a presença do ribossomo, e o retículo endoplasmático rugoso, agora sim,
Então, a gente tem a presença dos ribossomos nas membranas que compõem o retículo endoplasmático rugoso, certo? Então, esse sistema de membranas, ele é uma rede contínua de membranas, né? Que parte lá do envelope nuclear, tá? Lá do núcleo. A gente vai ver um esquema, tá? Para vocês entenderem. Então, quando a gente pensa no retículo endoplasmático liso, vocês têm que pensar que ele atua na produção de gordura, tá? Então, por exemplo, de ácidos graxos, de fosfolipídios, tá? Ou seja, né, fosfolipídios, biomoléculas que compõem as membranas celulares, e alguns hormônios sexuais, por exemplo, os esteroides, tá? Então, a gente pode pensar que o retículo endoplasmático liso, ele atua na síntese dos lipídios, em geral, tá? Então, por exemplo, ó, as células, né, que estão presentes nas gônadas, né, ovários e testículos, tá? Em células musculares, tá? São ricas em retículo endoplasmático liso. Quando a gente fala de célula muscular, tá? Então, a gente tem a célula muscular, o retículo endoplasmático liso atua como reservatório de íons cálcio, certo? Então, quando a célula muscular, ela recebe um estímulo nervoso, esses íons cálcio são mandados para fora do retículo endoplasmático liso, ou seja, para o citosol, tá? E aí, sim, a gente tem a contração muscular, tá? E o retículo endoplasmático liso também atua na desintoxicação de drogas, né, de compostos tóxicos para a célula. Então, por exemplo, drogas, venenos. Como é que o retículo endoplasmático faz isso? Adicionando um grupo hidroxila. Então, quando você adiciona esse grupo hidroxila, né, na molécula, ela fica mais fácil de ser eliminada. Então, ela fica mais solúvel, tá? E, consequentemente, mais fácil de ser do organismo eliminar. Então, para vocês guardarem aqui a função, então, por exemplo, a gente observa que as pessoas que consomem álcool, né? Então, elas têm, conforme aumenta o consumo de álcool, né, a pessoa vai percebendo que ela vai ficando mais tolerante à bebida, né? Então, né, num dia, né, que ela tomou uma latinha de cerveja e já ficou, né, já saiu, né, do estado normal, né? Na próxima vez, ela vai precisar 2, 3 e assim vai. Então, o que está acontecendo? Então, a célula, ela está se preparando para aquilo que está entrando no organismo, né? Então, conforme vai aumentando a quantidade de álcool no organismo, ocorre a multiplicação desses retículos endoplasmáticos, do retículo endoplasmático liso nas células, né? Aqui no caso, nas células do fígado, que vão fazer a metabolização. Então, ou seja, então é isso que faz a pessoa ficar cada vez mais tolerante, né? Por exemplo, a algumas drogas, né? Podem ser alguns medicamentos e ao álcool, tá bom? Quando a gente pensa no retículo endoplasmático rugoso, então a gente pensa na produção de proteínas, mas agora aqui de proteínas que vão sair da célula, tá? Então, proteínas secretórias. Então, essas proteínas, elas são excretadas na forma de glicoproteínas, tá? Então, essas proteínas, elas são produzidas pelos ribossomos, que estão aderidos ao retículo endoplasmático, formando o retículo endoplasmático rugoso, e aí no lúmen do retículo, ou seja, na cavidade, né, do retículo endoplasmático rugoso, tem a adição, né, de carboidratos a essas moléculas proteicas para conseguirem ser excretadas pela célula, tá? Então, por exemplo, as células que secretam, por exemplo, alguns hormônios proteicos, como é o caso da insulina, tá? Então, as células beta do pâncreas, tá? São ricas em retículo endoplasmático rugoso, tá? Então, por quê? Porque a insulina está sendo produzida dentro do retículo endoplasmático rugoso dessas células, para depois ser excretada, tá? Então, a gente vai ver que o aparelho de Golgi, né, atua, né, nessa secreção também, tá? Então, são células ricas, as células, né, são ricas em retículo endoplasmático rugoso e o aparelho de Golgi também. As enzimas, né, que são proteínas, que atuam lá no lisossomo, né, para digestão intracelular, também são produzidas nessa organela. Então, olha aqui, ó. Aqui esse esqueminha que eu falei para vocês. Então, a gente está falando dessa região aqui, né,
da célula, tá vendo? Então, aqui tem o núcleo, e aí, partindo da membrana nuclear, a gente tem, ó, todo o retículo endoplasmático rugoso, tá? E dando continuidade ao retículo endoplasmático rugoso, a gente tem o retículo endoplasmático liso, tá? Então, aqui a gente tem, ó, então, as proteínas que são produzidas aqui no retículo endoplasmático rugoso, eles passam, né, numa determinada região aqui do retículo, que a gente chama de retículo endoplasmático de transição, tá? E que vai produzir essas vesículas, né, de transporte, e aí essas vesículas vão até o aparelho de Golgi, tá? Onde ela vai sofrer outras modificações para ser excretada. Bom, então nessa foto aqui de microscopia, ó, vocês veem o retículo endoplasmático rugoso, tá? Então esse sistema aqui de membranas, tá? Com esses pontinhos aqui que são os ribossomos aderidos à membrana e aqui o retículo endoplasmático liso, né? Então a gente vê aqui, a gente não vê mais os ribossomos aderidos, né? À membrana. Então, falando aqui do aparelho de Golgi, o aparelho de Golgi ele é constituído por sacos membranosos achatados, né, e empilhados, tá? Então, qual é a função quando a gente pensa em aparelho de Golgi ou complexo de Golgi? Então, é o armazenamento, né, de substâncias vindas aí do retículo endoplasmático, modificação dessas biomoléculas para posterior secreção, tá? Então, por exemplo, as glicoproteínas formadas lá no retículo endoplasmático rugoso, ela vai ter a adição, né, e retirada, né, de alguns monossacarídeos, tá, dessas biomoléculas para serem excretadas. O aparelho de Golgi também faz a síntese de polissacarídeos, tudo bem? Como, por exemplo, a pectina, presente na parede celular vegetal. Então, olha aqui, ó. Então, a gente tem o aparelho de Golgi aqui, tá? Então, ó, ele aqui na célula, né? O posicionamento dele no citosol. Então, esse aqui é o aparelho de Golgi. Então, a gente tem duas faces, que a gente diz, a face cis e a face trans, tá? Então, a face cis é a face do complexo ou aparelho de Golgi que recebe as vesículas, né, de transporte que vieram lá do retículo endoplasmático, tudo bem? Então, aí, essa vesícula de transporte, né, a membrana, também composta por membrana, então, essa membrana, ela vai se fundir à membrana do aparelho de Golgi, tá? Então, o conteúdo, né, contendo as biomoléculas, né, por exemplo, as glicoproteínas, vão se aderir aqui a cisterna aqui do aparelho de Golgi, e aí, conforme ela vem caminhando, né, para a face trans, ela vai sofrendo essas modificações, para depois, aqui, na face trans, tá, formar essa vesícula de secreção, tá? Ou essa vesícula, ela pode retornar também, né, para o local de origem, aqui no retículo endoplasmático, tá? Depende da função. Quando a gente pensa nos lisossomos, a gente tem aqui sacos membranosos também que contêm enzimas hidrolíticas, tá? Então, essas enzimas, elas vão fazer uma digestão intracelular, tudo bem? Então, a gente divide essa digestão intracelular em dois tipos aqui, ó. A heterofagia, então, quando vem alguma coisa externa da célula, tá? Então, alguma partícula alimentar, tá? Que foi englobada, por exemplo, pensa num organismo eucarionte unicelular, tá? Que englobou uma partícula de alimento, tá? Via fagocitose, tá? Então, essa partícula, né? Ou, por exemplo, um vírus ou alguma bactéria, né? Que alguma célula, um macrófago, por exemplo, englobou, tá? Então, é alguma partícula externa que a célula vai ter que degradar. Então, isso é o que a gente chama de heterofagia. E a autofagia, quando essa partícula ela é proveniente da própria célula. Por exemplo, uma organela um fragmento de organela ou alguma organela, né, que já está velha, tá? Que precisa ser descartada. Tá? Então, é isso aqui que está sendo representado aqui nessas duas
nesses dois esquemas aqui, tá? Então, aqui no caso, ó, uma partícula externa, tá? Ó, então, a partícula externa, que ela foi englobada, né, por fagocitose, tá bom? Então, formando um vacúolo alimentar aqui, e aí sim, esse vacúolo alimentar, ó, ele o lisossomo vem, né? Então, ocorre a fusão aqui da membrana do lisossomo com o vacúolo alimentar, e aí a digestão das partículas que ele englobou, tá? E aqui, ó, a autofagia. Então, aí aqui a gente vê, tá vendo? Ó, no caso aqui, a gente tem um macrófago, tá? Então, aqui o macrófago, ele englobou, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, tá? Então, via fagocitose também, tá? Então, aqui, ó, então essas organelas, né, que vocês estão vendo aqui com a coloração mais escura, são os lisossomos, tá? Então, estão digerindo essas partículas que o macrófago, no caso aqui, englobou, tá? Então, o macrófago é uma célula, né, do sistema imune, tá? Então, aqui, isso aqui só pode ser um antígeno, né? Seja uma bactéria ou um vírus. E aqui desse lado no caso aqui é um peroxissomo, tá? É uma organela da própria célula, tá? Que foi englobada aqui pelo lisossomo, ó. Então, a gente tem o peroxissomo e aqui uma mitocôndria também, tá? Que vai ser digerido, tá? Para ser descartado. Aqui a foto de microscopia eletrônica, tá? Então, a gente vê o peroxissomo e a mitocôndria, tá? Que vai ser digerida. Gente, essa doença é a doença de Tay-Sachs. Essa doença, ela é causada por uma doença autossômica recessiva, tá? Então, ela de caráter genético, e ela é causada por uma atividade insuficiente de uma enzima, tá? Produzida pelo lisossomo, a exosaminidase A. Então, as pessoas que têm essa doença, elas não produzem essa enzima. Então, o que acontece? Não produzindo essa enzima, então tem um acúmulo de lipídios, tá? Principalmente no sistema nervoso. Então, isso vai ocorrer atraso, né, no desenvolvimento motor, psíquico, tá? E pela não produção dessa enzima, que é uma enzima lisossomal, ok? Quando a gente pensa nos vacúolos agora, então existem diversos tipos de vacúolo, tá? Então, a gente tem as vesículas, tá? Que são aquelas vesículas derivadas lá, tanto do retículo endoplasmático, né? Que estão se dirigindo ao aparelho de Golgi, né? Quanto as vesículas de transporte ou vesículas de secreção, os vacúolos alimentares, tá? Que foram formados, né, via fagocitose, que a gente comentou, ok? Então, são diferentes tipos de vacúolos. O vacúolo contrátil, por exemplo, presente em protozoários de água doce, tá? Como o Paramecium, certo? Então, por que aqui, né, acho que vocês não estão conseguindo ver. Eu não consigo tirar daqui de cima da foto, mas enfim, né? Então, essa estruturinha aqui, ó, tá? É o vacúolo contrátil. Qual é a função dele? Então, ele vai retirar o excesso de água que entra, tá? Por osmose no protozoário, tá? Então, a concentração osmótica aqui da célula, né? Desse organismo unicelular, ela é maior, tá? Que a concentração no ambiente extracelular. Então, o que acontece? Lembra lá de CN1? Então, entra a água, né? Aqui no caso no Paramecium, né? No protozoário, na tentativa de igualar as concentrações, né? Para alcançar o equilíbrio osmótico. Então, para essa célula não estourar, né? Então, aqui a gente tem a presença desse vacúolo contrátil. Então, toda a água que entra por osmose, o vacúolo contrátil bombeia para fora, tá? Então, isso é uma adaptação aos protozoários de água doce,
Os pequenos vacúolos em plantas, né, que atuam aqui como reserva, né, de açúcar, de proteínas, de alguns compostos que não são palatáveis, tá? Então, que conferem aqui uma proteção contra a herbivoria, tá? Armazenamento de alguns pigmentos, né, nas flores, né, nas pétalas, que dão a coloração floral. E a gente tem o vacúolo central, tá? Então, o vacúolo central, ó, eles podem ocupar até 80% do vacúolo, do volume celular, tá? E eles atuam como depósitos, né? Como depósitos de íon, principalmente de íon potássio e cloreto, tá? O vacúolo também ele é responsável pelo crescimento da célula, tá? Então, conforme a planta vai absorvendo água, esse vacúolo vai aumentando de tamanho, tá? O que ocorre, né? O que culmina no crescimento celular. Gente, e agora aqui as mitocôndrias e cloroplastos, tá? Então, vocês já viram essa teoria, a teoria endosimbionte, né? Que conta a origem, né? A teoria que hoje é aceita, tá? Proposta pela Lynn Margulis, que hoje é aceita, né? Que é, né, como é que se deu a origem tanto das mitocôndrias quanto dos cloroplastos. Então, a gente tem aqui uma célula ancestral, né, das células eucarióticas. Então, essa célula ancestral, ela englobou um organismo procariótico, né, ou procarioto aqui, não fotossintético, que utilizava o oxigênio, tá, para a síntese de ATP. Então, a partir de inúmeras gerações aqui, tá, esse organismo procariótico aqui, ele passou a viver em endossimbiose, tá? Em simbiose com esse organismo ancestral, tá? Das células procarióticas. E aí gerou, né? Resultou no que a gente conhece hoje como mitocôndria, tá bom? E aí esse organismo eucariótico não fotossintético aqui englobou, agora sim, um organismo procariótico fotossintético, tá? E aí, a partir de várias gerações, deu origem ao que a gente conhece hoje como ao cloroplasto, tá bom? Então, quais são as características que comprovam, né, a teoria endossimbiótica, ou seja, que as mitocôndrias e cloroplastos eram organismos, né, procarióticos. Então, a presença de dupla membrana, tá? Nessas organelas. Essas organelas possuem ribossomos, tá bom? E além dos ribossomos, DNA, tá? Um DNA circular. Então, tem material genético dentro dos cloroplastos e das mitocôndrias. Então, ó, quando a gente pensa nas mitocôndrias, então elas fazem a conversão de energia química, tá? Então, a partir da quebra, né, de carboidratos para a síntese de ATP, tá bom? Então, aqui quando a gente pensa na mitocôndria, ó, então a gente tem uma dupla membrana, tá? Uma membrana externa e uma membrana interna, tá? Nessa membrana interna, então, entre a membrana externa e a membrana interna, a gente tem um espaço intermembrana. Então, a membrana interna, ela forma dobras, tá? Essas dobras a gente chama de crista. E aqui, formando, né, no lúmen aqui da membrana interna, a gente tem a matriz mitocondrial, tá bom? Então, aqui o esquema e a foto de microscopia eletrônica, tá? Aqui desse lado, ó, a gente tem uma euglena, tá? E aqui a gente tem, ó, o material genético, né, o DNA nuclear da euglena, e aqui, ó, com essa coloração mais amarelada, a gente tem o DNA marcado, né, o DNA mitocondrial, tá? Da euglena marcado. Bom, pessoal, dando continuidade, então a gente vai falar dos plastídeos, tá? Os plastídeos, eles são exclusivos de células
vegetais, tá? De células de plantas e algas, tá? O mais conhecido deles é o cloroplasto, tá? Mas, além do cloroplasto, a gente tem os cromoplastos e os amiloplastos, tá? Então, os cromoplastos são organelas que concentram pigmentos, tá? Principalmente pigmentos avermelhados e amarelados, tá? Que são responsáveis pelas cores, né? De flores, raízes e frutos, tá bom? Então, esses pigmentos ficam armazenados dentro dos cromoplastos. Os amiloplastos já são plastos incolores, mas que armazenam, no caso, o amido, né? Lembrando que o amido é a substância de reserva vegetal, né? Substância de reserva das plantas. Então, o amido ele fica armazenado dentro dos amiloplastos, que estão presentes principalmente em células das raízes e dos caules, tá bom? Então, lembra, né? De raízes, por exemplo, a mandioca, tá? De caule, a batata, por exemplo, a batata inglesa, tá? Então, a gente tem nesses órgãos das plantas uma grande quantidade de células que contêm essas organelas, os amiloplastos. E o mais famoso deles, né? O cloroplasto, tá? Então, o cloroplasto presente, né, em todos os organismos do reino vegetal e das algas, tá? Então, os cloroplastos têm como função aí a transformação do carbono inorgânico, né, na forma de CO2, em uma molécula inorgânica, né, que é o CO2, numa molécula orgânica, tá? Que é a glicose. Utilizando para isso a energia luminosa, tá? Como fonte de energia para essa transformação, tá? Aqui a gente tem uma fotinho, né, de microscopia eletrônica de um cloroplasto. Só lembrando que o cloroplasto ele pode ter esse formato, né, mais ovalado aqui de lente, é o mais comum dele, tá? Mas a gente tem também algumas, aqui no caso uma alga, tá? A Spirogyra crassa, tá? Que ela tem esse nome justamente por conta da conformação do cloroplasto, que ele é em forma de espiral, tá? Então aqui eles estão marcados né? Estão marcados em vermelho. Então, o cloroplasto, né, que é esse modelo mais clássico do cloroplasto, então a gente tem cada moedinha dessa aqui, né, onde está ocorrendo a reação fotossintética, a gente chama de tilacoide, né, o conjunto de tilacoides a gente chama de grana, tá? E aí a gente tem, lembra, dupla membrana, né, presença dos ribossomos, o espaço intermembrana, tá? E aqui o espaço interno aqui, né, no interior aqui da segunda membrana, a gente chama de estroma, tá bom? Então, essa é a composição aqui, né, do cloroplasto. E, por fim, os peroxissomos, tá? Então, os peroxissomos são organelas, tá? Que elas têm por função realizar reações de oxidação que ocorrem, tá? No metabolismo celular, tá? Essas reações de oxidação, elas liberam íons de hidrogênio. E dentro do próprio peroxissomo, esses íons de hidrogênio se ligam com água, tá? Com a molécula da água, formando, né, o que a gente conhece aqui como peróxido de hidrogênio, ou comumente chamado de água oxigenada, como subproduto. Gente, a água oxigenada é um composto muito tóxico, tá? Para a célula. Então, ela precisa ser degradada. Então, no peroxissomo, além dessas enzimas, né, que contribuem para as reações de oxidação, ainda a gente tem a catalase, que é a enzima que quebra a água oxigenada, liberando novamente água e oxigênio, tá? Então, por exemplo, um exemplo aqui, né, da atuação dos peroxissomos as reações de oxidação, por exemplo, do álcool, tá? No fígado, ok? Bom, então a gente finaliza, né, com esse slide aqui, a gente finaliza a primeira parte da aula de organelas citoplasmáticas, tá bom? Então, acompanhando o plano de ensino, né, vocês ainda vão ter uma segunda parte, tá? Desse assunto. Tá joia? Até mais, gente.